Hoje nós desenvolvemos aqui para um público um pouco maior a temática da relação entre esse fenômeno conhecido como produtivismo acadêmico, oportunamente vou explicar o que é, e o problema ou as questões da orientação. Orientação que entende as condições de orientação do orientador e as condições do orientando de ser orientado. Em resumo, o que nós expusemos hoje aqui? Que existe um fenômeno, na ciência, na medida em que a ciência está se desenvolvendo, vão sendo criados muitos mecanismos para acelerar a produção científica em todos os campos do conhecimento. E acelerar a produção científica não é algo anódino, sem consequências, porque a aceleração da produção científica ela interessa sempre a países, a grupos econômicos. A ciência não é algo que não tem sentido, ou que não tem peso, que não tem valor. Sempre será um elemento fundamental do desenvolvimento humano, do progresso da humanidade, e que, como essa humanidade, os países mais importantes estão organizados num modo de produção que privilegia as relações do capital, o poder do capital sobre o trabalho, ou seja, há muito pouca gente que tem domínio dos meios de produção e a maioria da população é apenas detentor de sua força de trabalho para a produção em todos os campos do conhecimento. Esta relação desigual, essa contradição entre capital e trabalho, ela produz muitos aspectos da realidade. Tanto a cultura, o lazer, a educação e também a ciência, a pós-graduação, isso é exatamente sobre o que nós falamos aqui, que é o produtivismo acadêmico. O produtivismo acadêmico normalmente se chama a todo aquele processo que vai além de uma simples produção de conhecimento, que exagera na produtividade, que exagera na quantidade, supervaloriza a quantidade em detrimento da qualidade da produção científica. E, mais uma vez, não é em educação apenas, não é em química, em todas as áreas do conhecimento. Este fenômeno de a ciência como um instrumento de riqueza, um instrumento, uma arma para o avanço da produção, tem pelo menos 100 anos. Sempre foi assim, mas ela vem aumentando na medida em que a ciência se torna uma espécie de mercadoria cada vez mais fundamental para os novos métodos de produção, para a produção de maquinários, para substituir a força humana. E aí é fácil dar exemplos. A inventividade humana, a técnica humana, a tecnologia, a ciência e a tecnologia estão substituindo o braço humano, a força humana, a energia humana por máquinas. Hoje se diz que nos Estados Unidos, enquanto há 100 anos atrás 70% da população vivia na roça, no campo, produzindo os bens para a população americana e exportava para mais outro tanto, hoje com 1 ou 2% da população americana vivendo no campo, se produz 10 vezes mais do que 60% da população americana naquela época. Por quê? Porque está tudo mecanizado, está tudo tem valores agregados, tem máquinas que trabalham dia e noite cultivando os campos, colhendo, etc. Qual é o problema de tudo isso? É que dentro desse modo de produção capitalista, a tendência é essa grande produção beneficiar a minorias. E o lucro, o produto, o capital que se produz com toda essa produção, ser acumulado e concentrado nas mãos de poucos. Se diz hoje que 1% dos mais ricos da humanidade tem um patrimônio, detém tanto capital
quanto metade da humanidade, de 1/3 a metade da humanidade. A pesquisa, portanto, é um bem que tem interesse a grandes corporações, a grandes países que dominam o mundo, a produção mundial, o comércio mundial, o capital mundializado, sempre tem grandes países que estão na dianteira. E a maioria dos países vivem de forma subalterna, nesse mesmo esquema, mas sempre cumprindo um pouco tarefas subalternas que produzem uma grande rentabilidade para grupos, corporações, etc. E a ciência faz parte desse processo de avanço da produção, de avanço do conhecimento da ciência, e nisso está se pressionando bastante, cada vez mais, se criam mecanismos de regulação, de controle, para que a produção científica aumente. E os professores universitários da pós-graduação, principalmente, que no Brasil pesquisa e pós-graduação estão sempre juntos, dificilmente se faz pesquisa fora da pós-graduação, se estabelecem modelos de regulação e controle que conduzem aos poucos a um aumento da produtividade, mas um aumento muito mais quantitativo do que qualitativo. Este processo de supervalorização da quantidade em relação à qualidade, a gente chama produtivismo acadêmico. Isto envolve todos os programas de pós-graduação, de todas as áreas, e esse produtivismo causa uma série de consequências, de distorções. Um deles, alguém falou aí no nosso debate, é o aumento da dependência de países como o Brasil em relação aos países centrais, na medida em que a produção científica aqui é feita de acordo com interesses desses estados, dos problemas desses países, das metodologias, das teorias, e os resultados são publicados cada vez mais, inclusive em língua inglesa. E com isso eu não estou dizendo que a gente não deve publicar em inglês, em francês, tá? O problema é quando a gente supervaloriza a publicação em inglês em detrimento da publicação na nossa língua, na língua daqueles que deveriam ser os beneficiários primeiros da ciência em muitas áreas, seja da saúde, da engenharia, da medicina, enfim, de um modo geral. De tal forma que o produtivismo acadêmico ele produz esses problemas, a dependência, a falta de soberania dos países. Ele produz a competição entre os professores, entre os pesquisadores por verbas, e as verbas são sempre escassas no campo da ciência, infelizmente, em países como o país, de tal forma que se criam competição entre os professores, entre programas de pós-graduação, entre faculdades, entre universidades, na disputa pelas verbas do CNPq, do Conselho Nacional de Pesquisa, pelas bolsas da CAPES, por auxílios de outros organismos, tipo o FINEP, etc. A FINEP. Bom, então, o produtivismo acadêmico, ele tem uma série de consequências e de sintomas, de demonstrações de que ele existe. Quando você vê muita gente publicando artigos sem ter sido autor de fato, colocando o seu nome como coautor de produções científicas, seja artigos, seja capítulos de livros, teses que foram orientadas, mas da qual o orientador não pode se considerar autor. No entanto, está muita coisa sendo publicada com os nomes de todos os que tiveram qualquer participação num processo de produção de determinada descoberta científica ou determinada análise, estudo científico. Quando se coloca o nome dele ali, é uma forma de falsear a verdadeira autoria. Então, nós chamamos isso de falsa autoria, falsa coautoria. Há um outro procedimento que chama salami science, quer dizer, um projeto de pesquisa desenvolvido num determinado laboratório, que podia dar origem a um belo artigo para publicar numa grande revista. Ele é subdividido, esse resultado, em vários capítulos, várias partes, como se fatiasse um salame, e aí se publicam 6 artigos com todos os nomes dos participantes. Tá?
Isso, no final das contas, na contabilidade final de pontos, todos os participantes ali têm um alto número, uma alta pontuação. Então tem áreas em que isso está acontecendo de forma muito grande, extensiva, outros que estão começando, mas esse é um dos problemas, uma das consequências do produtivismo acadêmico. O produtivismo acadêmico está levando, como consequência também, a intensificação do trabalho dos professores, dos pesquisadores. Intensificação do trabalho por um lado e por outro, a precarização das condições de trabalho para os professores que trabalham na pós-graduação, que trabalham na pesquisa. E essa intensificação do trabalho e também a precarização das condições de trabalho, das relações de trabalho, estão levando a consequências do tipo problemas de saúde, a deteriorar a saúde de professores em plena produção, os professores que têm 10, 15, 20 anos de pós-graduação, que trabalham em torno dos 60 anos, digamos. Boa parte dos professores, dos pesquisadores das nossas universidades estão reclamando de problemas de saúde, que não são consequências senão do excesso de trabalho, do excesso de necessidade de produzir em quantidade em órgãos nacionais e principalmente chamados internacionais, porque publicados em outras línguas, principalmente em inglês, que é a linguagem mais universal hoje. Então, nós estamos tendo problemas, por exemplo, decorrentes do produtivismo acadêmico, que é a transformação das famílias, dos pesquisadores, em reféns da vida familiar, em refém da vida acadêmica, desse produtivismo acadêmico. Porque o professor tem que dar aula, tem que orientar, tem 1000 ocupações e, ao mesmo tempo, tem que produzir artigos, capítulos de livros em número excessivamente grande, e isso faz com que ele tenha que trabalhar, além das 8 horas diárias na universidade, tem que trabalhar em casa à noite, nos fins de semana, nos feriados. Muitos não estão conseguindo tirar férias porque tem essas preocupações. E a questão não é apenas individual, não é uma questão apenas de cada orientador, é de coletivos. Cada um, de alguma forma, tem que assumir uma parte da responsabilidade pelo sucesso do programa, do mestrado, do doutorado, dos programas, que anualmente passam por um sistema dito de avaliação, que é mais regulação e controle, que a cada 3 ou 4 anos aí tem uma nota, e dessa nota decorre o número de bolsas para os alunos novos, mestrandos, doutorandos, decorre também a maior ou menor quantidade de auxílios para eventos, decorre também a maior ou menor financiamento, decorre o maior ou menor financiamento de produções, de livros, artigos e revistas científicas. Enfim, o produtivismo acadêmico, ele traz uma deterioração daquilo que deveria ser ótimo, que é a produção científica, faz bem para o país, para todos, quando bem planejado, bem organizado e bem distribuídos os seus benefícios, numa democracia, enfim, num país que se pretenda democrático, e ao mesmo tempo, ele deteriora essa situação que deveria ser ótima e cria uma série de distorções, de problemas que estão produzindo consequências nefastas, seja para a pós-graduação, seja para a produção científica em geral do país. E um dos aspectos que nós tratamos hoje é a relação entre o produtivismo acadêmico e a orientação. Ora, se o produtivismo acadêmico está causando todos esses problemas para os programas, para os orientadores, é porque, como parte dessa produção científica, desse produtivismo, consta também o elevado número de orientandos que têm que concluir o curso dentro de determinados prazos, porque são bolsistas, de mestrado, doutorado.
Existe a necessidade de cada vez maior de os próprios orientandos produzirem artigos para publicar em revistas nacionais, internacionais, em inglês, etc. E as condições de trabalho dos orientandos nem sempre são as ideais, nem sempre não. Via de regra não são as ideais, porque as pessoas têm que trabalhar ao mesmo tempo, não tem bolsa para todo mundo, não tem condições, as melhores condições para a produção científica ainda, de tal forma que o produtivismo acadêmico ele tem consequências sérias para a orientação, seja em termos de condições de orientar da forma mais adequada de um orientador, seja para o orientando poder apreender, tirar proveito dessa orientação, se tornar um pesquisador autônomo. Porque qual é o sentido da orientação, se não o de fazer com que um novo pesquisador, seja ele mestrando, doutorando, em qualquer área, aprenda o ofício, a atividade da pesquisa de forma a melhor possível e que, através desse processo, ele se torne um pesquisador com autonomia, que não seja, que perca todas as suas ingenuidades em relação ao campo científico, ao campo político, ao campo social, como deve ser o bom pesquisador, seja ele de qualquer área. Ele tem que saber que a química, a física, a engenharia, nada é uma ilha, nada é isolado, tudo está relacionado com o modo de produção da vida humana sobre a Terra em termos econômicos, sociais, políticos, religiosos, tudo. Então, a desalienação do pesquisador ela é vital para todas as áreas do conhecimento. Desingenuizar-se ou perder a ingenuidade e fazer pesquisa com autonomia, pensando no desenvolvimento do país, no desenvolvimento de um país de forma democrática, em que os benefícios da ciência, da pesquisa, possam ser úteis à maioria das pessoas, a todo mundo, da forma mais igual possível. É isso sobre essa temática do produtivismo acadêmico, das suas relações com a orientação, o sistema de orientação, o processo de orientação na pós-graduação em todas as áreas de que nós tratamos hoje em nossa exposição.